E aí, bem-vindo de volta a mais um vídeo da nossa UCP. Aqui nós aprendemos as histórias bíblicas mais legais. Nós estamos estudando sobre os heróis e as heroínas dos tempos da Bíblia. Você aprendeu na semana passada que nós estamos falando sobre o novo tempo da Bíblia. Lembra que os homens importantes usavam coroas? Como se chamava esse tempo? Muito bem, monarquia, o tempo dos reis da Bíblia. Você lembra lá atrás, quando o último juiz de Israel derrotou uma parte dos filisteus? Aquele que tinha um cabelão grandão? Pois é, quando Sansão derrubou as pilastras daquele templo, matando aqueles filisteus que estavam lá dentro, não derrotou todo mundo. Os filisteus continuaram sendo inimigos do povo de Deus. Depois do Sansão, surgiu então o primeiro rei de Israel. Como que ele se chamava? Muito bem, se chamava Saul. O primeiro rei de Israel foi coroado. Então ele teve um tempo muito bom como rei, porque ele obedecia direitinho às leis de Deus. Certo dia, o rei Saul estava acampado com seu exército em um vale. O rei Saul era o rei de Israel, o rei do povo de Deus. Nesse vale, eles estavam sendo ameaçados. Adivinha por quem? Justamente, estavam sendo ameaçados pelos filisteus. Desde aquela época eles já não se davam muito bem. Mas agora havia um problema. O problema era que os filisteus tinham um soldado especial. Um soldado que era gigante. Mas ele não era assim grande, por exemplo, os jogadores de basquete, os jogadores de vôlei são pessoas grandes, né? Mas não são gigantes. O gigante, o soldado filisteu, que era um gigante, ele era tão grande que toda a sua armadura era mais pesada do que eu. Pesava 65 quilos apenas a sua armadura. O exército de Israel estava cercado pelos filisteus ali naquele vale e eles não sabiam mais o que fazer. Olha lá, olha para você ver o tamanho desse gigante. O povo de Israel, o exército de Israel estava com muito medo, porque eles eram muito pequenos em relação àquele gigante. Olha, ele era muito forte e ele ficava fazendo ameaças para o povo de Deus. Ele dizia: eu desafio qualquer um a vir lutar comigo, a vencer a guerra. Apenas um homem, seremos eu e ele. E aquele que vencer levará a vitória para o seu exército. Era a ameaça que ele fazia. O rei Saul já nem sabia mais o que fazer, não tinha ninguém com coragem para enfrentar ele. Perto dali havia uma fazenda de criação de ovelhas. O dono dessa fazenda era Jessé. Jessé era um homem temente a Deus, que confiava e obedecia à palavra de Deus. Jessé tinha 8 filhos. Desses 8 filhos, a maioria deles estava lá na guerra, lá no meio do exército. Há dias eles estavam nessa batalha sem poder avançar de tanto medo que sentia. Junto com Jessé estava seu filho mais novo, o pequeno Davi. Davi era um jovem muito especial. Ele cuidava das ovelhas de seu pai e obedecia a palavra de Deus sempre. Certa vez, quando Davi estava no pasto com as suas ovelhas, um leão quis atacar e comer as suas ovelhas. Deus encheu Davi de força naquela hora que ele conseguiu matar o leão com as próprias mãos, por causa do poder de Deus. Jessé estava muito preocupado com seus filhos que estavam na guerra e pediu que Davi fosse vê-los para saber como eles estavam, levar comida para eles. Eles já estavam ali há muitos dias. Davi, então, prontamente obedeceu ao seu pai e foi levar comida para os seus irmãos no exército. Chegando lá, ele soube dessa ameaça daquele gigante. O nome do gigante era Golias. Ele soube que Golias estava desafiando o povo de Deus e que não havia homem corajoso o suficiente para enfrentá-lo. Davi prontamente disse: Eu vou enfrentar esse gigante e nós vamos vencer, porque eu tenho certeza que Deus vai nos dar essa vitória. Mas o rei Saul não ia deixar um menino despreparado, sem nenhum tipo de arma, sem nenhuma armadura, enfrentar um gigante de mais de 3 metros de altura.
Então, o rei Saul chamou Davi lá na sua barraca e colocou nele as suas próprias roupas, colocou o seu próprio escudo, deu a ele seu próprio capacete, a sua espada. Mas Davi era muito pequeno. Todas as coisas que o rei deu para ele ficaram muito grandes. Davi então disse: não, eu vou lá, não vou usar isso aqui não vou nem conseguir andar com isso aqui, eu vou sozinho, não vou levar nenhum escudo, nenhuma espada, Deus vai me dar essa vitória. O rei Saul então encheu Davi de coragem e disse: então vai, que o Senhor te abençoe. Davi, indo em direção ao Golias, indo em direção ao campo de batalha, passou por um riacho. Nesse riacho ele pegou 5 pedrinhas e colocou na sua bolsa. Naquela bolsa, Davi carregava uma espécie de estilingue, que a Bíblia chama de funda. Chegando lá, diante de Golias, Golias falou: vocês mandaram um menino? Você não acha que eu sou um cachorro? Vou mandar um pastor de ovelhas para vir atrás de mim? Não, o que é isso? Golias então disse: vem que eu vou te destruir, vou jogar seu corpo para as aves do céu comerem. Davi prontamente respondeu: você vem contra mim com lanças e espadas, mas eu vou contra você, Golias, em nome do Deus vivo, em nome do Deus dos exércitos. Davi foi tomado por uma coragem muito grande. Lembra daquelas pedras que ele pegou? Pôs a mão na sua bolsinha, pegou a sua funda, que é como um estilingue, colocou uma pedra e rodou e tal! Acertou a testa do gigante Golias. A única parte onde essa pedra poderia matá-lo era na sua testa. Essa pedra chegou com tanta força na testa de Golias que Golias caiu na hora, morreu no mesmo minuto. Naquele dia, um menino, um jovem rapaz, sem nenhuma espada, sem nenhuma proteção, derrotou o gigante que há muito ameaçava o povo de Israel. Depois disso, algum tempo se passou. Adivinha quem foi coroado rei depois do rei Saul, quando ele morreu? Exatamente, o forte e corajoso Davi. Davi, então, foi o segundo rei dos tempos da Bíblia. Ele venceu com a coragem que Deus lhe deu. Ele venceu com a força que Deus lhe deu. Você que é uma criança ainda, não precisa ter medo de nada, sabia? Deus pode encher você de força e de coragem, assim como fez com Davi. Eu espero você para o próximo vídeo, viu? Até mais! Tchau!